Os números naturais é o conjunto dos números que a gente utiliza para contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito, certo? E, por incrível que pareça, o zero, ele foi um dos últimos números a serem criados, né? Ele surgiu, né? Todos os números eles surgiram através de uma necessidade humana. A matemática não existe porque alguém chegou e falou: ah, eu tenho isso aqui, vamos, né, aplicar. Oi? Sim, eles utilizavam pedras, né? Tipo, saiu com tantas ovelhas, aí eles colocavam pedras. Aí levavam as ovelhas pro pasto. Aí na hora de voltar, eles iam, né? Essa ovelha, essa pedra, essa ovelha, essa pedra. Então, tudo que a gente vai estudar, a matemática em si, ela surgiu da necessidade que o homem foi descobrindo ao longo do tempo e foi criando coisas. O conjunto, antes de falar do conjunto dos números inteiros, então, para refrescar a memória de vocês, a gente vai falar do conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N. E os números que fazem parte desse conjunto numérico são esses aqui, tá? Os números que utilizamos para contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Todo natural, ele tem o seu sucessor. Depois do 5 vem o 6, depois do 6 vem o 7, depois do 7 vem o 8 e assim infinitamente, tá? Mas ele tem um começo, ele tem um ponto de partida. Quem é o ponto de partida? O número 0. Não tem um final, mas tem um começo. O nosso conteúdo, né, vai ser o conjunto dos números inteiros. Quem são os números que fazem parte desse conjunto? Todos os naturais e os seus opostos. Aqui a gente considera que todos esses números, eles são positivos, certo? Alguém já viu a temperatura, por exemplo, em outros países, negativa? Menos 2 graus Celsius, né? Alguém já viu algum extrato de banco quando o saldo da pessoa é negativo? Você tem menos 150 reais na conta. Significa que a pessoa está devendo 150 reais ao banco, né? Então, essa coisa de dever também surgiu da necessidade do homem de se expressar. E os negativos, eles são representados pelo símbolo de menos. O oposto de positivo é negativo. Aqui a gente considera que todos esses números, eles são positivos, exceto o 0, tá? O 0 é neutro. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, infinitamente, todos eles são positivos. E aí agora a gente vai aprender que o conjunto dos números inteiros, ele não tem um começo e não tem um fim. Então ele tem, todo mundo que tem aqui dentro é como se tivesse todos esses e os seus opostos. Então se aqui eu tenho um 5, aqui eu tenho menos 5. Se aqui eu tenho 3, aqui eu tenho menos 3. Se aqui eu tenho 1, aqui eu tenho menos 1. Ok? Então todos esses números negativos, o 0 e todos os positivos, fazem parte, são elementos, né? Fazem parte do conjunto dos números inteiros, ok? Aí eu passei como dever de casa algumas situações que vocês vão ver até na casa de vocês mesmo, o freezer, o forno, que vocês vão ver a presença desses números negativos, tá? É representado pela letra Z, e não sei se vocês, ano passado, quando vocês aprenderam o conjunto dos números naturais, vocês viram que sempre tem um reforçozinho. É um N com tracinho, é um Z com tracinho. É só uma nomenclatura, tá? Esse Z aqui é porque o Z vem da palavra tipo zal, que significa número, tá?
Então, esse é o conjunto dos números inteiros. Todos os números negativos e também os positivos, incluindo o zero. Eu pedi aí, né, para vocês abrirem na 295. Não. Vou botar aqui num diagrama para vocês verem melhor. Aqui é como se eu tivesse o conjunto dos números naturais, que eu estou colocando eles dentro do que a gente chama de diagrama de Venn. É só um conjunto, né, com seus números, 0, 1, 2, reticências, porque ele é infinito. E aí é como se eu tivesse isso aqui, ó, o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, então, ele vai ter todos os negativos, todos os positivos e o zero, tá bom? Ó, por exemplo, o número 2, ele é natural, certo? Mas ele também é inteiro, porque ele faz parte do conjunto dos números inteiros. O número menos 2, ele faz parte do conjunto dos números naturais? Não. Então, ele não é um número natural. Ele só é um número inteiro. Então, tem números, né, aqui que vão fazer parte dos dois ao mesmo tempo. E tem números aqui que só vão fazer parte dos inteiros. Sendo natural, ele é natural e inteiro ao mesmo tempo. Não tem como ele ser natural e não ser inteiro. Todo natural é também um número inteiro. Oi, professora. Jéssica, aqui é qual turma? Aqui é o sétimo. Sétimo, tá vendo? Aqui é o sexto, é à tarde. Tá vendo? Obrigada, professora. Nada. Então, sucessor e antecessor. Acho que todo mundo... Isso é um dedo de pergunta? Um número que seja natural e inteiro ao mesmo tempo? Tem. Todos os naturais vão ser naturais e inteiros ao mesmo tempo. Por exemplo, o 3. O 3, ele é um número natural e ele é inteiro. Por quê? Vamos pensar em coisas simples para a gente entender. Você tem o seu estojo, certo? Dentro do seu estojo, você tem vamos botar 3 coisas. Seu lápis, sua borracha, sua caneta, certo? Então, se você abre o seu estojo, você tem seu lápis, sua borracha e sua caneta. Então, no seu conjunto estojo, os elementos são lápis, borracha e caneta. Se você pega o seu estojo e guarda dentro da sua mochila, é como se fosse esse conjunto maior aqui, ó. Se você coloca o seu estojo dentro da sua mochila, o seu lápis está dentro da sua mochila, a sua borracha está dentro da sua mochila e a sua caneta está dentro da sua mochila. Mas eles também vão estar dentro de quê? Do seu estojo. Entendeu? Então, é como se fosse seu lápis, sua caneta e sua borracha, que estão dentro do seu estojo, mas também estão dentro da sua mochila. Entendeu? Então, tipo assim, se o seu estojo estiver dentro ali da sua mochila, para você pegar a sua borracha, você vai ter que abrir a sua mochila e depois abrir o seu estojo. Então, você fala assim, ó, a minha borracha está dentro do meu estojo. Você está falando a verdade. Mas se você falar, a minha borracha está dentro da minha mochila, você também está falando a verdade. Entendeu? Agora, por exemplo, o seu caderno está onde? Oi? Dentro da mochila. O seu caderno, você consegue guardar ele no seu estojo? Não.
Então ele está dentro da sua mochila, mas ele não está dentro do seu estojo. Consegue entender? É como se o seu caderno fosse o número 3, por exemplo. Menos 3, quer dizer, o menos 3, isso é chuva? O menos 3, ele só faz parte do conjunto dos números inteiros. Ele não faz parte do conjunto dos números naturais. Mas, por exemplo, o 3 positivo, ele tanto é natural, porque ele está aqui dentro, como ele é inteiro, porque ele está aqui dentro, entendeu? Todos naturais são inteiros. Nem todos inteiros são naturais. Tá? Bom, agora a gente vai falar sobre sucessor e antecessor de um número. Parece simples, né? Mas agora a gente vai aprender coisas que a gente já sabe, só que com detalhes a mais que fazem diferença. Sucessor e antecessor de um número. O que vocês têm na mente de vocês sobre o que é o sucessor de um número? É o que vem depois. Show! Mas, por exemplo, o 6 vem depois do 4, não vem? Não vem? O 6 não vem depois do 4? Não em sequência, mas ele vem depois. Calma aí, gente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês falaram que vocês entendem, né? Que sucessor é aquele que vem depois. Certo? E aí eu quero que vocês entendam isso. Show! Se eu tenho essa definição, então 6 vem depois do 4, não vem? Então ele é o sucessor do 4? Então, para ser sucessor, o que precisa ser? Imediatamente após. É aquele que vem imediatamente após. E o antecessor é o contrário. É aquele que vem imediatamente antes. Só que matematicamente falando, se eu perguntar para vocês, vocês com certeza vão saber. Quem é o sucessor do 5? 6. Quem é o antecessor do 5? 4. Vocês pensaram no número que vem imediatamente depois e pensaram no número que vem imediatamente antes. Mas na nossa cabeça, o cálculo que a gente fez, sem perceber, foi adicionar uma unidade e tirar uma unidade. Então, essa frase, né, daquele que vem imediatamente depois ou aquele que vem imediatamente antes, matematicamente falando, significa adicionar uma unidade ou retirar uma unidade. Então, se eu quero descobrir o sucessor do número 3, eu somo uma unidade e descubro. Se eu quero descobrir o antecessor do número 5, eu tiro uma unidade e descubro. Um número, ele pode ser representado por qualquer letra do alfabeto. Quando a gente não quer falar o nome de alguém, né? A gente não quer expor alguém, a gente fala, ó, fulano. Eu tive um aluno aí que fez isso, né? Em matemática, a gente utiliza uma letra para poder representar um número, quando a gente não quer, a princípio, dizer quem esse número é. Então, se eu, por exemplo, representar um número pela letra A, eu só estou representando um número qualquer pela letra A. Para eu descobrir o sucessor desse número aqui, o que eu tenho que fazer? Somar uma unidade. Independente de que número seja o A. Se o A estiver substituindo o número 2, isso aqui vai dar certo, porque 2 mais 1 dá 3. Eu consigo descobrir o sucessor de um número fazendo um número somado a uma unidade. E da mesma forma eu consigo descobrir o antecessor de um número se eu fizer um número menos uma unidade. Ok?
Conseguem entender que esse A aqui está representando qualquer número? Esse é o sucessor e o antecessor de um número, né? E aí, o que a gente vai ver agora? A reta numérica. Na reta numérica, a gente tem o zero, que a gente chama de origem, que é o nosso ponto de partida, que define que para cá vão ser os positivos e para cá vão ser os negativos. E aí, essa reta ela é infinita, né, para os dois lados. E eu tenho que tentar deixar o mesmo espaçamento entre os números. O que eu observo nessa reta daqui para cá? Quanto mais distante do zero, maior ele é, nos positivos. Então, o 6 é mais distante do zero do que o 2. Então, o 6 é maior do que o 2. Para cá, já é ao contrário. Para cá, quanto mais distante do zero, nos negativos, menor ele é. Por exemplo, o menos 4 é menor do que o menos 1. Por quê? Porque ele está mais distante do zero. Então, a lógica que a gente tem para cá serve ao contrário para cá. Para cá, quanto mais distante, maior ele é. Para cá, nos negativos, quanto mais distante, menor ele é. Ok? E aí, né, a gente já viu que a ideia de sucessor é somar uma unidade e que de antecessor é subtrair uma unidade. Vocês têm alguma familiaridade com os números negativos ou não? Vocês já conhecem esses números? Ou até agora só os positivos? Vocês já conhecem os negativos? Já? Então, show. Vocês já sabem somar os negativos? Somar tipo mais 7 com menos 3. O Samuel tá dizendo que sim, mesmo dormindo. Ah, tá. Por isso que ele tá dormindo. Acorda, Samuel. Então, a gente vai fazer alguns raciocínios que vamos precisar desse entendimento. Mas aí da explicação de hoje, por enquanto, é só isso. Então eu vou travar aqui, vou pausar aqui.